Eu não tenho meus pais, ninguém espera nada de mim. Ninguém nunca acreditou que eu poderia um dia, de repente, me tornar alguém importante na vida. Ser útil a alguém um dia. Queria pelo menos uma vez na vida proteger alguém e deixar essa pessoa contente. Mas ninguém nunca viu um futuro brilhante pra mim. Quando eu errava ou chorava, todos sempre pensavam: nossa, esse garoto é um inútil, e então se afastavam. E eu comecei a acreditar nisso, que talvez eu fosse mesmo alguém sem valor, um peso, um fardo, alguém que o mundo apenas tolera existir. Mas a dor de ser chamado de inútil me corroía por dentro, e no fundo, eu só queria uma chance, uma oportunidade de provar que dentro de mim existia algo mais. A verdade é que eu sempre tive medo de falhar, medo de decepcionar, medo de nunca ser suficiente. Esse medo me paralisava, mas ao mesmo tempo, era esse mesmo medo que me lembrava: se eu não fizer nada, vou ser engolido pelo vazio que me cerca. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se o mundo inteiro tivesse desistido de você, antes mesmo de você tentar. Como se até você tivesse desistido de si. Eu sei como é. Eu vivi isso todos os dias. Mas existe uma chama, mesmo que pequena, que insiste em não se apagar. Essa chama me dizia: continue. Mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo caindo. Porque talvez coragem seja exatamente isso. Seguir em frente, mesmo quando cada parte do seu corpo grita para fugir. Eu me lembrei daqueles que um dia acreditaram em mim, mesmo quando eu não acreditava em nada. Lembrei das palavras duras, das quedas, das lágrimas, mas percebi que tudo isso estava me forjando. Cada vez que caí, o chão não me matou, ele apenas me lembrou que eu ainda estava vivo. E se estar vivo já é uma dádiva, então por que desperdiçar o pouco que me resta? Por que me enterrar em covas de autocrítica, quando eu ainda tenho a chance de levantar? Mesmo fraco, mesmo com medo, eu percebi que a vida nunca espera a gente estar pronto. Ela simplesmente acontece, e você precisa escolher. Ou se esconde atrás do medo, ou dá um passo adiante. Mesmo que seja cego, mesmo que seja incerto, o medo sempre vai existir. Ele vai sussurrar no seu ouvido dizendo que você não é capaz. Mas se você parar para ouvir com atenção, vai perceber que o medo só revela o quanto aquilo importa para você. Foi aí que eu entendi. Não é sobre não ter medo. É sobre agir apesar dele. Sobre transformar a fraqueza em combustível e a insegurança em coragem. O medo é como uma sombra. Ele só existe porque existe luz. E quanto maior a sombra, maior também a luz que existe dentro de você. Eu sempre pensei que era fraco, mas talvez ser fraco seja apenas o começo do caminho. Porque quem é fraco aprende a se levantar todos os dias. E isso cria uma força que ninguém consegue ver até que se revele. Naquele momento, percebi que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora. Sempre esteve dentro de mim. A voz que dizia que eu era inútil era a minha própria. E foi essa voz que precisei desafiar. Quando você enfrenta o mundo, você pode vencer ou perder. Mas quando você enfrenta a si mesmo, não há derrota maior do que desistir da sua própria essência. Quantos sonhos já foram enterrados pelo medo? Quantas vidas foram deixadas para trás porque alguém acreditou que não era bom o bastante? Se você desiste de si mesmo, ninguém poderá lutar essa batalha por você. E então eu compreendi. Talvez coragem seja exatamente isso. Olhar para o medo e dizer: eu sei que você está aqui, mas eu vou continuar. Mesmo assim, eu não queria ser herói de ninguém. Eu só queria provar para mim mesmo que eu não era o fracasso que todos apontavam. E isso, de alguma forma, me deu força. O medo ainda estava ali, mas, pela primeira vez, eu senti que podia andar lado a lado com ele. E essa caminhada me levou a descobrir que
Até os mais inseguros podem se tornar corajosos. Você também já sentiu que nunca será suficiente? Já se olhou no espelho e pensou: eu não consigo? Então, saiba disso. Você não está sozinho, mas também saiba que a sua coragem pode nascer exatamente aí. Porque coragem não é algo que nasce pronto. Ela é esculpida no atrito da vida, na dor, na queda, no silêncio das noites em que você quase desistiu. Eu descobri que o medo não destrói, ele testa, ele molda, ele empurra você para a beira do abismo, apenas para ver se você vai recuar, ou se vai dar um salto de fé. E eu escolhi saltar, não porque eu confiava em mim, mas porque eu não suportava mais viver acorrentado. E, nesse salto, eu descobri asas que eu nem sabia que tinha. Talvez todos nós carreguemos asas invisíveis, mas só descobrimos isso quando temos coragem de saltar, mesmo sem garantias, mesmo sem certezas. Mas ter asas não significa que voar é fácil. O medo continua tentando puxar você de volta para o chão. E cada vez que você ousa ir além, ele grita mais alto, querendo que você desista. O segredo não é silenciar o medo, é aprender a voar mesmo ouvindo a sua voz. É estranho, mas percebi que coragem não é gritar alto. Coragem é falar baixo, só para si mesmo, e ainda assim continuar andando. É cair 10 vezes e levantar 11. É saber que cada passo é pequeno, mas juntos constroem algo imenso. Eu entendi que não somos julgados pelo tamanho do nosso medo, mas pelo que decidimos fazer com ele. E quando você age apesar dele, você deixa de ser escravo e se torna senhor da sua própria vida. Muita gente vai rir de você, vai duvidar, vai apontar o dedo, vai dizer que você não consegue. Mas nenhum deles conhece a batalha que você trava em silêncio, a batalha contra você mesmo. E é essa batalha que define quem você realmente é. Porque a vitória verdadeira não é derrotar os outros, é vencer as vozes que dizem que você não é capaz, é calar, com atitudes, o julgamento que ecoa dentro da sua mente. E quando você faz isso, ninguém pode tirar essa vitória de você. E é por isso que hoje eu digo: não espere o momento perfeito. Não espere estar pronto. Você nunca estará, mas você pode ser corajoso agora, exatamente como é. A vida não precisa que você seja destemido. Ela só precisa que você seja verdadeiro. Mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo com medo, você ainda pode ser a prova viva de que coragem não é a ausência de medo. É olhar o medo nos olhos e ainda assim escolher caminhar para frente.